Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer um Eletrocast de um assunto bem polêmico. Há algum tempo a gente não faz esse tipo de bate-papo, mas esse assunto eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Trata-se do rádio AM e a sua possível extinção. Muito se fala aí recentemente de que o rádio AM vai acabar. Bom, para começo de conversa, a gente chama rádio AM já há muito tempo, é uma forma popular de chamar esse tipo de emissão, mas na verdade é rádio OM que a gente está se referindo, né? O rádio de ondas médias. Existe uma diferença, a AM é o tipo de modulação, amplitude modulada, assim como o FM é modulação em frequência. Então, rádio AM é muito genérico, mas na prática a gente usa isso de forma popular como aquela faixa que vai de 540 kHz a 1600 kHz aproximadamente, né? Aquela faixa tradicional, rádio antigo e tudo mais. O que está acontecendo? Bom, o pessoal está dizendo, vai acabar, vai morrer, não vai existir mais, etc. A faixa vai ficar deserta e tudo mais. Bom, desde 2013, o governo ele lançou um decreto para a migração das rádios que operavam na faixa de ondas médias, especificamente as que modulam em amplitude modulada, chamadas rádios AM, que migrassem para a faixa de FM, por diversos motivos, né? O que acontece é que o número da audiência de rádios nessa faixa vem diminuindo gradativamente ao longo dos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, por conta das grandes interferências eletromagnéticas que essa faixa é suscetível e esse tipo de modulação também é suscetível. Então, com o aumento das emissões de sinais de rádio, mais especialmente aí pela introdução de centenas de torres de celular, frequências de sistemas de Wi-Fi, computadores, lâmpadas eletrônicas de todo gênero, lâmpadas LED que têm reatores, todos esses equipamentos emitem radiação eletromagnética que são altamente interferentes nessa faixa especificamente, né? Nessa região aí da banda, e principalmente para operação em amplitude modulada. Então começou a ficar mais complicado de fazer uma sintonia com uma qualidade razoável, aceitável, das emissões feitas nessa banda. As pessoas iam abandonando, desistindo de ouvir as rádios, mais especificamente, como eu já falei, nos grandes centros urbanos, nas cidades grandes, onde tem uma emissão muito maior do que no interior. No interior, zona rural e outras cidades menores, você consegue ainda sintonizar bem a banda AM, a banda de ondas médias em amplitude modulada. Mas em grandes cidades começa a ficar difícil, principalmente pela baixíssima qualidade dos rádios que são fabricados para essa banda. Os rádios são cada vez mais ridículos, né? Se a gente abrir um rádio que é feito aí, esses rádiozinhos que vêm da China e tudo mais, é um circuito mínimo, não tem, ele praticamente é um circuito que não tem nenhum tipo de filtragem, às vezes só tem uma etapa de frequência intermediária nos rádios super heterógenos, né? Isso vai dificultando a qualidade de recepção, que precisaria ser cada vez melhor. Óbvio que com um rádio de boa qualidade, você consegue sintonizar muito melhor, uma boa antena e tudo mais. A vantagem do rádio AM sobre outras emissões, eu vou usar aqui o termo rádio AM, mesmo sabendo que eu estou me referindo às ondas médias, ok? A vantagem primeiro, ele consegue um alcance muito superior ao rádio FM, principalmente nas estações de grande potência. E tem um alcance noturno também, que pode ser muito além da região que ele atua normalmente, na região local, regional. Ele passa a ter até alcance nacional. Era muito comum pessoas de outros estados captarem com facilidade, principalmente à noite, emissões desse tipo de rádio das ondas médias em distâncias de milhares de quilômetros. Então, isso facilitava muito e ainda funciona dessa forma, ok? Claro que nas bandas superiores, por exemplo, em ondas curtas, isso ainda é mais frequente ainda. É muito comum você ouvir rádios do exterior, modulando em amplitude modulada, ok? Mas em ondas médias, ficava um alcance um pouco menor, mas mesmo assim, pessoas aqui da região Nordeste captando, por exemplo, emissões das rádios de grande potência do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Tá? É muito comum, a gente ouvia, né, inclusive retorno do pessoal comentando sobre isso. Então, a vantagem principal seria essa, né? Mas é óbvio, tem várias desvantagens. Por exemplo, a qualidade sonora é inferior,
Você em AM, você trabalha com uma largura de banda, de canal, muito menor que a largura em FM, né? Você tem aí uma largura na banda de AM na faixa de 10 kHz, em FM você tem 200 kHz por canal. Então em 10 kHz, se eu tenho uma largura de banda de 10 kHz, eu não consigo modular mais do que 10 kHz. Então eu não vou ter alta fidelidade nessa banda, né? Da faixa de áudio vai até 20 kHz. Claro, a gente não escuta isso tudo, mas alguma coisa próxima a 20 kHz. Eu só consigo modular até 10 kHz. Por isso que a qualidade sonora do AM normalmente é inferior. Em FM com 200 kHz eu modulo até vários canais ali em alta qualidade de áudio. Tá? Essa é uma característica. A outra é que a emissão em amplitude modulada é muito mais suscetível à interferência, porque as interferências normalmente são variações de amplitude no espectro. Uma descarga atmosférica, por exemplo, um raio, ele vai fazer um estrondo no teu rádio aí, de amplitude modulada, porque justamente ele vai gerar uma interferência que é modulada em amplitude, ela varia em amplitude, na verdade, né? Então é muito mais fácil você interferir numa amplitude modulada do que numa modulação em frequência. Modulação em frequência, você altera a frequência, você varia numa faixa curta, a variação de frequência é que embute a modulação. Então é mais difícil ter algum tipo de interferência que tenha a mesma característica que seja interferente nesse tipo de sistema. Quer dizer, o receptor ele automaticamente vai ser um filtro para as variações em amplitude. Então com certeza um som muito mais límpido e muito mais imune a qualquer tipo de interferência. Essa é uma das grandes desvantagens, né, do rádio AM. Então, qualidade sonora e suscetibilidade à interferência pela característica da modulação, ok? E como vantagens, o grande alcance e com isso também um grande público possível para as emissões nessas faixas. Basicamente essa é a questão do rádio AM em relação a comparar com o FM. Veio o decreto pedindo para que mudassem, que as emissoras se transferissem para o FM, colocando uma data limite. Essa data limite termina este ano, dia 31 de dezembro de 2023, é o prazo, foi dado um prazo de 10 anos para que a migração ocorresse. Aí muita gente falou, bom, aí vai acabar, não vai poder ter mais rádio naquela banda. Não é verdade. Vai acabar o rádio AM? Não, não vai acabar. O que acontece é que em 31 de dezembro de 2023, todas as emissoras que estão cadastradas como caráter local não poderão mais transmitir na faixa de ondas médias. Ou elas migram ou elas param. Ou eles mudam a outorga para outra característica, que seria a rádio de caráter regional ou de caráter nacional. A diferença é a potência e o tamanho da rádio e o alcance. Ou seja, o decreto permite que ainda existam emissoras de rádio em ondas médias, modulando em amplitude, porém, somente para caráter regional ou caráter nacional. Qual a diferença básica entre essas duas situações, essas três situações, né? A original, que é caráter local, são as pequenas rádios que têm potência até 1 kW. Essas não vão poder mais operar na faixa de ondas médias a partir do ano de 2024. O último dia seria 31 de dezembro desse ano, 2023. Porém, se elas mudarem a característica dela para regional, e para isso basta aumentar a potência na faixa de 1 a 10 kW, quer dizer, se você tem uma emissora com até 1 kW, se você botar 1,2 kW, você já pode ser considerado um caráter regional, porque o alcance vai ser maior. E aí é permitida a emissão, que continue a emissão lá na faixa de OM. Ou caráter nacional, que seria acima de 10 kW. A Rádio Globo aqui, por exemplo, há pouco tempo ela tinha 200 kW aí de potência. Então, alcançava aí o Brasil inteiro. Então, ela, por exemplo, não precisaria sair, só que saiu. Por vários motivos, grandes emissoras foram as primeiras a sair porque elas tiveram grandes oportunidades de usufruir canais que ainda estariam disponíveis ou assumir o lugar de outras rádios menores no dial do FM, de 88 a 108. Essas foram as primeiras a correr, porque tem um problema de espaço também. Há uma limitação de número de canais disponíveis lá na faixa
de FM. Por isso foi implementada uma nova faixa, um segmento abaixo da faixa de 87.5 que permitirá a entrada de novas emissoras, mesmo que a faixa do FM esteja superpopulada. Ok? Essa faixa nova se chama faixa estendida. Ela vai de 76.1 MHz até 87.5 MHz e ela vai permitir 48 canais, ou seja, 48 emissoras de rádio novas nessa banda. Claro, aqui a gente tem um problema que a gente já vai comentar com relação a que rádios sintonizam essa frequência, né? Mas só lembrando que nessa faixa, com a divisão de 200 kHz por canal, você consegue 60 canais. O problema é que existe por segurança e para evitar interferências entre as rádios, existe também uma questão de você deixar espaço nas bandas adjacentes, nos canais adjacentes. Então de 60 cai para 48. Tem 48 canais livres na faixa estendida. Já tem emissoras operando na faixa estendida, já migraram para lá. A questão é, desde 2019, o mesmo decreto que foi, digamos, ajustado várias vezes, até 2021 ele tem algumas anotações novas, foi colocada uma portaria para que todos os fabricantes de rádio no Brasil só lançassem os novos receptores, incluindo a banda estendida de 76.1 até 87.5 e a banda normal de 87.5 até 108. Tá? Então o rádio passaria a começar em 76.1. Tá? Isso os rádios novos fabricados de 2019 para cá. Eu sinceramente ainda não vi esses rádios por aí, eu sei que existem, eles estão disponíveis em alguns lugares, mas eu ainda não vi. O que acontece é que essas frequências elas pertenciam aos canais de TV VHF em analógica, canais 5 e 6. Quando houve a migração nacional total dos canais de VHF para a banda de TV digital, esses canais ficaram livres. Então eles foram cedidos. Essa banda aí que vai de 76 a 87.5 era justamente o espaço do canal 5 e do canal 6 do VHF. Eles foram cedidos para serem ocupados pelas emissoras de FM, as novas que não tiveram digamos assim, a grande chance. Só as rádios muito poderosas conseguiram entrar no dial normal, né? Então você vê aí a Bandeirantes, a Globo, a Jovem Pan, a Tupi e outras grandes rádios conseguiram um espaço no dial normal, aquele dial de 88 a 108. As menores vão ter que ficar no dial estendido e obviamente vai ter um período de transição, porque as pessoas não têm isso funcionando nos seus rádios, e especialmente em rádios de carro, né, onde há uma audiência muito grande de rádio, você não tem ainda isso. Talvez nos modelos que estejam saindo agora da fábrica, eles já incorporem rádios com essa característica. É curioso que no Japão, por exemplo, o FM lá é de 76 a 90, 76 MHz a 90 MHz. Então lá eles têm a faixa estendida, mas eles param em 90, eles não vão até 108. É uma banda diferenciada nos rádios japoneses, ok? Então, o que vai acontecer é que vai ter um período que você não vai sintonizar. Há uma permissão para que a rádio consiga fazer o chamado a dupla emissão, ou seja, ela emite tanto na banda estendida quanto na antiga banda em ondas médias simultaneamente, para não perder a audiência. Então ela vai avisando, ó, eu também estou lá em 77.5, alguma coisa assim, mas continua emitindo em AM lá em ondas médias, ok? E vai ter um período que ele pode ficar até 5 anos fazendo isso, até que essa banda já seja comum, seja normal na maior parte dos rádios. Quem tem rádio antigo não vai jogar no lixo, né? Entendeu? Até a gente pode futuramente fazer algum vídeo de tentar adaptar alguns rádios FMs para pegar essa banda que está abaixo de 88. Seria até interessante a gente falar um pouco sobre isso. Bom, existem já várias rádios migradas, como eu falei. As primeiras foram as grandes e as menores já estão lá nessa faixa. Foi feita uma estatística, cerca de 1.781 rádios AM cadastradas no país. Dessas 1.781, há algum tempo, quando foi feita essa estatística, 1.386 rádios já tinham solicitado migração. Ou seja, vai ter um esvaziamento sim da banda de ondas médias. A gente vai ter uma redução muito grande, aliás já tem. Eu fiz aqui
uma sintonia no rádio. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu consegui captar aqui uma dezena de emissoras em ondas médias, e antigamente era uma atrás da outra. Então já há um esvaziamento, a banda já está mais vazia. Isso não caracteriza que ela acabou totalmente. Ela está lá, está disponível, sempre vai ter alguma emissora ali, seja uma emissora regional. Talvez você não consiga pegar com um rádiozinho portátil algumas emissoras, mas com rádios de melhor qualidade, com boas antenas, você vai poder captar em ondas médias, em períodos que não tenha muita interferência, as emissoras distantes, principalmente se você não morar em grandes capitais, tá? Onde tem a menor quantidade de interferência, ok? Bom, uma coisa interessante, isso está acontecendo aqui no Brasil. Nos outros países já houve uma redução, não me lembro de ter visto algo sobre migração, mas já houve uma redução natural dessas rádios, das rádios AM, e recentemente, esse ano, alguns fabricantes de automóveis declararam que não iam mais incluir a banda de ondas médias nos seus rádios dos carros que saíam de fábrica. Uma delas foi a Tesla, do famoso e polêmico Elon Musk, né? Aquele que tem lá o SpaceX, que faz os lançamentos de foguete, e que também comprou o Twitter e trocou o nome dele para X, né? Essas coisas, né? Ele colocou lá que a Tesla, na verdade, anunciou que não iria fabricar. E o motivo seria o seguinte: o carro elétrico, ele tem uma geração de interferência muito grande, o que dificulta a recepção em ondas médias. Bom, com a tecnologia que existe, seria muito simples fazer um rádio com condições de sintonia boa, mesmo num carro elétrico, mas essa é aquela conversa que eles colocaram. Em seguida, a Ford disse que ia fazer a mesma coisa. A partir de 2024, meus rádios de carro não vão ter mais ondas médias. Só que teve uma celeuma tão grande nos Estados Unidos que a Ford voltou atrás e falou assim: não, eu vou continuar fazendo sim rádios de ondas médias nos carros. Eles voltaram atrás. A pressão foi grande. Nos Estados Unidos, o rádio em ondas médias é muito ouvido no país inteiro. E eles, inclusive, têm um sistema de vigilância e de segurança que atua com rádios sinalizadoras na faixa de ondas médias. Você, quando anda numa estrada, nos Estados Unidos, tem umas placas dizendo: sintonize 1440 kHz para saber condições do tempo, etc. Ali eles avisam condições, alarmes com relação a ciclones, terremotos, etc. Tudo notificado. Por que em rádio AM? Por causa do alcance. Você é uma rádio poderosa que faz essa divulgação a nível regional e nacional sobre possíveis problemas meteorológicos. Então, é um serviço prestado que o povo realmente participa, escuta e acompanha. Além disso, várias rádios nacionais ouvidas no país inteiro. Então, a pressão foi grande e os fabricantes voltaram atrás. Que eu saiba, a Tesla ainda não voltou atrás, mas ou voltou parcialmente. Parece que ela botou lá que, caso você queira implementar o rádio FM só ou AM com FM, você paga uma taxa adicional para que eles façam a atualização, o upgrade do firmware. Quer dizer, o hardware está lá, ele coloca um firmware que só vai ter FM, e se você quiser AM, você paga um FII a mais, uma taxa a mais, para poder incorporar a emissão em amplitude modulada, ou seja, na faixa de ondas médias. É ridículo, né? Mas é melhor fazer de outra forma. Bom, um outro aspecto interessante também é que os celulares, muitos incorporam rádios, mas são todos FM, nenhum deles tem rádio AM, né? Pelo menos os celulares mais atuais. Então isso também reduz bastante a audiência. Agora, por outro lado, o rádio em si, seja na banda de AM ou FM, ele continua muito forte. Lá nos Estados Unidos, todo ano tem também uma avaliação como os americanos usam as mídias que têm algum tipo de anunciante. Por exemplo, no rádio você tem anunciante, no YouTube você tem anunciante, ou que você pague pelo serviço. E a estatística mostrou que, disparado, o rádio continua sendo o número 1 nas mídias com anúncio.
ele vem muito à frente, por exemplo, de Spotify, YouTube Music, Pandora, Amazon, outros serviços digitais que tem música ou notícias ou por aí vai, que tem algum tipo de anunciante, que tem algum tipo de patrocínio ou que você pague por ele. Então o rádio continua muito forte. Vou mostrar aqui a estatística para vocês verem a diferença. Conclusão, o rádio continua muito forte. O AM definitivamente em ondas médias ele não acaba, ele reduz sensivelmente, talvez reduza a 70%, 80%, mas ele não acaba definitivamente. Com certeza a gente vai ter por muito tempo ainda várias emissoras, especialmente aquelas que vão atuar a nível regional e nacional, com potências maiores, com alcances maiores, ok? Então queria desmistificar essa questão, porque o que você escuta por aí não tem fundamento. As pessoas falam assim, olha, o rádio AM vai acabar, a partir de dia 31 não tem mais, vai sumir, vai desligar, etc. Não é bem assim, temos que saber dos detalhes. Então aí as evidências do decreto, o que pode, o que não pode, e está provado que ele não foi totalmente cancelado, ele foi alterado, foi dada uma oportunidade de migração para outra banda, a banda DFM lá em cima, inclusive estendendo essa faixa para poder caber mais emissoras, e ao mesmo tempo foi proibida a transmissão local de pequenas emissoras. Elas precisam ser ou regional ou nacional, esses dois tipos de caráter para poder atender. Resumidamente, é o que temos. Uma última coisa importante para a gente comentar é com relação à potência. Com esse agrupamento de rádios, de estações de rádio no dial do FM, foi colocado um limite de que não pode ter mais aumento de potência das emissoras existentes. Se alguém quiser fazer um upgrade de potência, eu preciso aumentar o meu alcance, vou aumentar a potência. Vai precisar de uma discussão muito forte com a Anatel. O que acontece é que eles espremeram tantas emissoras, principalmente nas grandes capitais, que se você aumentar muito a potência de uma emissão, você vai acabar gerando interferência na emissora que está ao lado dessa. Então, para ficar com as frequências muito pertinhas, você não pode ter muito espalhamento ali. O espalhamento aumenta e a chance de interferência de uma emissora na outra é grande quando elas estão coladas. Então, esse decreto também determina uma limitação na potência. As emissoras novas vão vir também com as suas limitações respectivas, as que estão migrando, e as que já estão não poderão fazer aumento sem um estudo técnico profundo, né? E que antes não, era muito mais simples você pedir o aumento de potência, um upgrade na emissão, é muito comum, né? Eu preciso ter um alcance melhor, uma qualidade melhor, eu aumentava a potência da emissora, trocando o transmissor ou fazendo algum tipo de upgrade. Isso não vai ser mais direto, isso vai ser bem mais complicado, uma análise muito profunda, e provavelmente pode ser rejeitado na grande maioria das vezes, principalmente se você tiver no meio de duas outras emissoras também de alta potência. Então dificilmente você vai conseguir aumentar a potência a partir dali. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria falar aí sobre rádio AM vai acabar ou não vai, e explicar aí com detalhes o que está acontecendo com a emissão desses rádios na faixa de ondas médias, ok? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham aí dessa situação, que experiências vocês estão tendo aí no rádio, já estão sintonizando ou já não escutavam mais rádio AM por conta das interferências, o que vocês acham disso. Tem um hobby muito legal que é o hobby do DXismo, né, do rádio escuta, que ele não é um rádio amador exatamente, né, porque ele não faz transmissão, mas ele tem bons receptores e boas antenas, e ele escuta desde a faixa, principalmente nas faixas de ondas médias e ondas curtas, e as chamadas ondas tropicais também, escuta emissoras do Brasil todo e do mundo todo. Ali normalmente manda um comunicado dizendo que ouviu, a frequência e o horário, e recebe de volta o chamado cartão de QSL, né, aquele cartão que confirma que você fez um contato da emissora, lá com a foto da emissora, bem legal. É um hobby bacana aí para quem gosta de rádio. Ok, pessoal? Bom, se gostarem aí desse bate-papo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço. 455, 1280.